Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E como maio é o mês de Star Wars, nós vamos continuar falando sobre essa saga que tanto amamos. Star Wars: A Vingança dos Sith foi um dos filmes mais esperados da saga, afinal, ele veio para responder as principais perguntas. Como Anakin se tornou Darth Vader? Como foi o nascimento de Luke e Leia? Como foi a queda dos Jedi e a ascensão do Império? E o filme está completando 20 aninhos em 2025. É até difícil de acreditar que já tem todo esse tempo. Eu realmente preciso de um tempo para digerir isso. Mas óbvio que para comemorar nós vamos falar dos bastidores desse que seria o filme mais amado das prequels. E se você tá curtindo conhecer os bastidores de Star Wars, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando as aventuras aqui da Dimensão Cultural. A Vingança dos Sith entrou em pré-produção pouco tempo depois da estreia de O Ataque dos Clones, no momento em que George Lucas saiu para as tradicionais férias em família. E ao voltar no final de agosto de 2002, ele tinha novamente mais ou menos uns 9 meses para escrever o roteiro antes das filmagens começarem. E, de novo, Lucas manteria a equipe de designers informada em relação aos cenários que pretendia usar, mas todo o resto da equipe não tinha a menor noção em relação ao roteiro em si. Tinha funcionado uma vez no que dizia a seu respeito, então funcionaria de novo. Antes de começar a escrever, Lucas afirmou que o episódio 3 seria o mais divertido de ser feito, até porque finalmente veríamos as guerras clônicas, a luta de Obi-Wan e Anakin num mar de lava, uma cena que ele imaginava desde 1977, e a transformação completa de Anakin Skywalker para Darth Vader. O novo roteiro deveria ter surgido naturalmente, porém por meses George Lucas não conseguiu escrever nada. O problema do diretor? Personagens e conceitos demais implorando por atenção, mais do que um filme seria capaz de fornecer. A vingança do jovem Boba Fett por Obi-Wan ter matado seu pai seria fascinante, mas também não era necessário. O mesmo sobre ver um Han Solo de 10 anos encontrando Yoda em Kashyyyk, o planeta natal dos Wooks, um conceito que chegou a ganhar uma frase no manuscrito bruto. No entanto, George Lucas estava decidido a trazer Peter Mayhew de volta como Chewie nas prequels para mostrar que ele era um pouco baixo para um Wookiee. R2 e C-3PO precisavam estar lá também, já que a dupla estava presente em todos os filmes. E para dar um objetivo para Padmé, George Lucas quis mostrá-la fundando a Aliança Rebelde. Também precisava mostrar os Jedi lutando ao lado dos Clone Troopers e teve uma ideia inicial de que veríamos 7 batalhas em 7 planetas diferentes. O diretor também achou necessário eliminar um Jedi importante, mas todos os personagens principais chegavam ilesos ao episódio 4. Por conta disso, ele decidiu eliminar Mace Windu. Samuel Jackson entendeu, mas pediu uma cena de morte importante e grandiosa. O final que Lucas escreveu para A Vingança dos Sith não se encaixava em nada com o início de Uma Nova Esperança, então foi preciso desmontar o episódio 3 e repensar. Ele havia se encurralado com o roteiro e a solução foi focar na queda de Anakin para o lado sombrio às custas de todo o resto. Boba Fett? Não. Padmé fundando a rebelião? Fora. 7 batalhas em 7 planetas? Nem pensar. Lucas estava tão encurralado que não manteve consistência no seu próprio cânone. Lá no episódio 6, Leia diz a Luke que lembra da sua mãe de quando ela era pequena e que sua mãe era gentil, mas triste. Mas o diretor achou que seria mais dramático Padmé morrer no parto. E a interação gentil, mas triste foi resumida a alguns segundos da Padmé com o coração partido olhando para sua filha. No fim de janeiro de 2003, George Lucas escreveu um tratamento de 55 páginas para Rick McCallum. O título adquiria a palavra abandonada de O Retorno de Jedi, A Vingança dos Sith. Como nos manuscritos de O Ataque dos Clones, haveria pouca coisa que não entraria na versão final. É claro que tinha algumas diferenças, como a visão que Anakin tinha do futuro de Padmé, onde ele via a sua esposa consumida por chamas, em vez de morrer no parto. No roteiro, Palpatine deixava claro que manipulou o nascimento de Anakin através da força, e falaria: "Você poderia dizer que eu sou seu pai." A intenção de Lucas era fazer um eco do diálogo mais famoso da saga, onde Anakin responderia: "Isso é impossível", assim como Luke. A ascensão de Palpatine de senador para chanceler e de chanceler para imperador era algo que Lucas queria contar há muito tempo, mas que só sobreviveu como uma subtrama. Ele queria explorar a ideia de como uma democracia se transforma em ditadura, chegando a seu ápice em A Vingança dos Sith, um filme que teria mais referências políticas do que qualquer outro da saga. O episódio 3 foi escrito na época da invasão americana ao Iraque em março de 2003. Na Baía de São Francisco, manifestantes contra a guerra do Iraque e a Bush eram tão difíceis de evitar quanto os protestos em relação ao Vietnã e a Nixon. E depois, ao promover o filme, George Lucas declararia a sua hostilidade a Bush e compararia os dois presidentes e os dois conflitos. Enquanto lutava para condensar tudo em um único roteiro, George Lucas se atrasava como nunca em relação aos prazos finais. Em março de 2003, ele tinha escrito apenas a metade do primeiro manuscrito.
Durante uma reunião de produção, ele descreveu os mesmos problemas de bloqueio mental que havia tido há muitos anos atrás. Com o último Star Wars, o fim de todas as pendências e a chegada de Vader, ele parecia ter retornado para 1974. Em 10 de abril de 2003, 12 semanas para as filmagens, ele terminou seu primeiro manuscrito de 111 páginas a lápis. Aqui, ele recuou na ideia de Palpatine contar para Anakin que era seu pai. No lugar, o chanceler conta para Anakin a tragédia de Darth Plagueis, o Sábio. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Ele também colocou Palpatine insinuando que Obi-Wan estaria saindo com uma senadora, explorando assim os ciúmes de Anakin. E quando o personagem retornasse como Darth Vader e perguntasse por Padmé, o imperador responderia que ela foi morta por um Jedi, o que acabou sendo alterado para "você a matou". No início de junho, George Lucas entregou o segundo manuscrito do roteiro. No final do mês, 4 dias antes do início das filmagens, ele entregou o terceiro manuscrito. Novamente, as filmagens terminaram em setembro e não tiveram nenhuma locação. Tudo foi filmado com tela verde. O diretor também colocou um personagem a mais no elenco antes das filmagens começarem. Ele aparece apenas na cena da ópera, quando Palpatine tenta atrair Anakin para o lado sombrio, mas veio ganhando cada vez mais espaço ao longo das produções da saga. Seu nome é Barão Papanoida, e o ator que o interpretou insistiu para que sua filha Kate também participasse do filme. O ator? George Lucas. Uma revisão final ocorreu na pós-produção. Após montar o copião do filme, muitos funcionários da ILM acharam que parecia que Anakin não tinha um motivo real para cair para o lado sombrio. E quanto mais Lucas editava o filme, mais ele concordava com isso. Assim, ele acrescentou outra visão da Padmé morrendo no parto para que o público entendesse que esse era o motivo para o Anakin se voltar para o lado sombrio. Originalmente, a razão para Anakin salvar Palpatine é porque ele acreditava que existia uma conspiração Jedi contra o chanceler. Hayden Christensen e Ian McDiarmid foram chamados mais uma vez para dublar o diálogo. Agora, Anakin mata Mace Windu porque acredita que Palpatine era o único que poderia salvar Padmé. Antigamente, os fãs presumiram que a queda de Anakin para Darth Vader seria espalhada por 10 filmes. No fim, essa queda ocorreu em menos de 10 minutos. A estreia de Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, ocorreu em 12 de maio de 2005 nas principais cidades dos Estados Unidos. A estreia oficial do filme ocorreu no Festival de Cannes em 16 de maio. E o seu lançamento na maioria dos outros países ocorreu em 19 de maio para coincidir com o lançamento de A Ameaça Fantasma, Uma Nova Esperança e O Retorno de Jedi. Uma empresa de consultoria divulgou uma semana antes da estreia do filme que a produção poderia custar 627 milhões de dólares aos Estados Unidos em relação à perda de produtividade por conta de funcionários que teriam seu dia de folga ou diriam que estavam doentes. O filme arrecadou ao redor do mundo 849 milhões de dólares, tornando-se assim o segundo filme mais bem-sucedido financeiramente de 2005, ficando atrás apenas de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Com apenas os lucros de 19 de maio, o episódio 3 quebrou 4 recordes: arrecadação de sessão à meia-noite, arrecadação de estreia, arrecadação de um único dia e arrecadação em uma quinta-feira. Assim, a saga estava encerrada. George Lucas triunfou sobre a revolta dos fãs, foi de milionário para bilionário, quebrou recordes e conseguiu provar tudo o que queria com o cinema digital. Lucas decidiu não se preocupar com a sua limitação em escrever diálogos e devolveu Star Wars às raízes de Flash Gordon. Ele ajustou uma saga de 12 horas a seu bel prazer, introduziu lições sobre a fragilidade da democracia e o sofrimento que vem do apego. Agora, era a hora do criador dizer aos fãs aquilo que já era esperado, mas temido: não haveria mais filmes. Mas nós sabemos que nem George Lucas e nem os fãs haviam cortado laços com Star Wars ainda. E assim, o episódio 3, A Vingança dos Sith, nasceu de uma forma um pouco diferente do que Lucas planejou inicialmente, mas sendo igualmente amado pelos fãs. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Vocês já conheciam essas histórias de bastidores? Se não conheciam, curtiram? Gostam de A Vingança dos Sith? Qual é o seu momento favorito? Ou aquele momento que você esperava que ia ter no filme, mas não teve? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Que a força esteja com vocês!